Graças a Deus. Abraço a todos que acompanham ao vivo aqui a nossa programação. É um prazer muito grande poder chegar até você através dessa programação amiga que chega para todo o Brasil. Hoje pela manhã, ao meio-dia, início de tarde, nós falamos sobre a vida de Davi. Quando Deus escolheu a Davi, quando Deus escolheu, ele fez algo diferente. Ele solicitou que Davi ele fosse, né? Ele fosse para assumir o grande propósito que Deus tinha na vida dele. E certamente esse mesmo propósito Deus também fará na sua vida. Isso é um fato. Então você que está me acompanhando agora na íntegra, para todo o Brasil, que Deus abençoe a todos. Poderíamos falar bem da vida de Davi quando Jessé o belemita, ele preste atenção no que eu estou falando. Você que está em casa, está aí no trabalho, você que está ouvindo essa programação, você que está comigo aí na íntegra para todo o Brasil, é um prazer muito grande poder chegar até você. Então participe conosco. Nós estamos aqui em fase de teste com essa programação, levando aí para você essa fé, essa alegria de estarmos firmes na presença de Deus, com alegria, com alegria. Então, você que está junto comigo agora, pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Que foi, Anderson? Comprou 2. Veio tudo tradicional no hotel, velho, é bom, viu?
Graças a Deus. Você que acompanha a gente agora na íntegra aí para todo o Brasil, desculpe aí a demora, a gente fica resolvendo uma coisa e outra, o tempo é corrido, às vezes o telefone toca, e você que está me acompanhando, não sei se você esteve comigo, você pode clicar aí, ó. Clica nesse link que está acima aqui do vídeo, ó. Clica no link e participa comigo agora aqui na tela. Eu quero te receber aqui na íntegra para todo o Brasil. Clica aqui, ó, no link aqui em cima que eu quero te atender. Nós falamos hoje sobre, você que está me acompanhando agora, chegando aí, nós falamos hoje sobre a vida de Davi. Para você que está chegando agora, hoje ao meio-dia, que é a nossa programação, você que está me acompanhando em todo o Brasil, você que está acompanhando pela página da Apojuc, também da rádio Triunfo FM, né? E de todas as demais fanpages, também ali de Saboeiro, Rádio Vida, Rádio Palavra de Fé, TV Conadec, enfim, a todos vocês. Pode clicar no link aí, clica no link que eu quero te receber aqui na tela, para a gente bater um papo e ter esse momento de fé com todo mundo que acompanha a gente na íntegra para todo o Brasil. Bem aqui, ó, nós temos aí o link que você pode interagir com a gente, participar. Deixa aqui o teu comentário. Nós vamos falar um pouco sobre Davi, quando malhava trigo, Davi quando cuidava das ovelhas do seu pai. Davi quando cuidava das ovelhas do seu pai. Então, quando Deus decide consagrar, ungir a Davi, ele determina para Samuel, o profeta, vá na casa de Jessé o belemita, e lá você vai ungir um novo rei para Israel. E orientou ele para pegar o chifre de azeite e levar até a casa de Jessé. Havia um receio muito grande por parte de Samuel, porque ele temia, porque se Saul soubesse qual era o objetivo de Samuel estar na casa de Jessé, evidentemente que ele iria ser punido por isso. Mas Deus deu uma direção a Samuel. Samuel, diga que vai fazer um sacrifício lá. E assim ele fez. Só que quando ele se depara com Eliabe, a primeira coisa que ele comete, ele se precipita. Ele diz assim: eis que estou diante de quem? Do ungido de Deus. Deus não falou que ele era ungido. Por isso, meu nobre, meu amigo, senhor, senhora, tem vezes que até mesmo o sacerdote, ele acaba se equivocando concernente à consagração. Porque tanto Eliabe, Abinadab e Samar, que era um dos irmãos de Davi, eles eram homens de frente. Eles eram homens que faziam parte do exército de Israel. Então, eles tinham todas as características físicas e aparentes e um grande currículo.
um grande currículo dentre os soldados de Israel. Porém, Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, não atente para a altura nem para a formosura. Primeiro ponto onde Samuel se precipitou, ele olhou para a aparência. Aprenda uma coisa, Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de pensamento, sentimento e atitude. O seu pensamento, a sua forma de pensar, meu amigo, é quem diz que você é. Não é a aparência. Lamentavelmente, nós vivemos em dias em que a aparência é o que conta. A aparência é o que as pessoas consideram. Mas Deus não. Deus, ele conhece as intenções. Quando Samuel chega diante de Eliabe, Abinadab e Samar, ele olha para Eliabe e diz: é ungido de Deus. Deus não escolhe ninguém pela posição financeira. Deus não escolhe ninguém pela uma aparência física. Deus não escolhe ninguém pela questão bancária. Deus não consagra ninguém por nenhuma barganha, nenhum interesse. Só que o homem sim. Ele olhou e disse: eis que estou diante do ungido de Deus. Ele não era, Deus não falou que ele era ungido. Mas tudo que estava aparentemente, porque, ora, ele tinha um bom currículo no exército de Israel. Já tinha dado grandes vitórias para o exército de Israel. Só que não era quem Deus escolheu. Porque você lembra que, se nós voltarmos para o capítulo 9 de 1 Samuel, Deus não escolheu Saul para ser rei. Deus não escolheu a Saul. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não escolheu. Foi o povo que escolheu. Para você ter ideia que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Tem muita gente que diz assim: ah, mas a voz do povo é a voz de Deus. É não. Então você que está me acompanhando agora já está chegando a primeira pessoa para interagir conosco, né? Aqui o Ferreira. Olá, meu nobre, buenas noches, tudo bem contigo? Estás aqui ao vivo para todo o Brasil? Rapaz, é forte ter você aqui, rapaz, nos nossos estúdios, levando essa palavra de Deus. Quando você vai entrando aí, vai chamando o pessoal para a gente bater um papo. Momento de fé. Momento de Deus. Nós estamos falando aqui, meu nobre, aciona aí o teu microfone. Teu microfone, ó, do celular, o microfone. Aciona o microfone, hombre de Deus. Ah, saiu da tela. E assim como o Edivan, também você pode participar, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é assim, meu filho, tomando posse das bênçãos de Deus e partindo para cima. Você também pode participar, tá bom? Nós vimos aí a participação do Edivan Ferreira. E você também pode participar e interagir conosco, tá certo? Pode participar, sim. Fique à vontade. Clica aí, ó, no link. Clique aí no link e entre na tela aqui junto comigo. Nós estamos falando hoje sobre Davi, né? Davi, quando apacentava as ovelhas do seu pai, e Deus escolheu
a Davi. Porque Deus, ele sabe trabalhar. Olha que Davi não era homem de guerra. Davi não sabia nem segurar uma espada. Davi não sabia nem o que era um exército na batalha. Mas Davi sabia uma coisa muito importante. Davi sabia quem era Deus. É forte, hein? Nós estamos ao vivo aqui na íntegra. Cadê o microfone? Dá um oi aí. Pronto, Meu agora amigo. chegou. Pode falar, meu nobre. E aí, meu amigo, como é que tá? Estamos aqui sempre buscando essa fé. Como diz o nobre evangelista, levando lá a palavra de Deus. Sempre aqui criando aqui algo para a gente poder interagir. Pois é, rapaz. Que bênção que a gente tem a rede social, né? Estamos impedidos aí de nos ver pessoalmente, mas a rede social nos dá esse privilégio. Deixa eu botar para cá para ficar melhor. A rede social, ela nos dá esse privilégio de estarmos aqui juntos, né? Ao mesmo tempo que não presentes, mas presentes através das redes sociais. E eu estou sempre acompanhando, meu amigo, aqui a programação da Rádio Palavra de Fé, da TV Jucais.net. Tem sido uma benção. Rapaz, você eu já lhe disse que você é uma potência, você sabe disso. Meu nobre, é Edivan Ferreira. É um prazer muito grande ter você aqui na nossa programação. Hoje nós estamos abrindo essa porta, viu? Nós estamos ao vivo aqui pelo Zoom, né? Dentro da rede social, do Facebook. E nós estávamos falando agora há pouco sobre Davi, né? Sobre Davi, porque Deus escolhe Davi e quando ele apacentava as ovelhas de seu pai, quando Deus disse para Samuel, Samuel, vá na casa de Jessé o belemita, pega um chifre de azeite e vá ungir um novo rei para Israel. Ele, a princípio, tinha muito temor, medo por parte de Saul, porque ele sabia que uma vez Saul, sabendo qual era o objetivo da ida de Samuel lá, ele poderia ser punido, né? Ao fio da espada pelo rei. Só que Deus deu a ele uma direção. Olha, Samuel, você vai fazer um sacrifício, vai dizer que vai fazer um sacrifício na casa de Jessé. Porque para um sacerdote ir até a casa de alguém era algo muito nobre, muito, muito forte. E assim ele fez. Ele foi segundo a direção que Deus determinou. Quando ele olha para Eliabe, ele disse assim, ó, eis que estou diante do ungido de Deus. Olha só. Eis que eu estou diante do ungido de Deus. E, na verdade, ele não era ungido de Deus. Às vezes, o homem, por si só, ele muitas vezes se precipita quando ele olha para alguém e diz que é ungido de Deus. Porque Eliabe, entre os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, que eram 3 soldados de guerra conhecidos no exército de Israel, ele tinha todas as características pelas quais Saul também, quando foi escolhido ser rei, o povo que escolheu. Porque às vezes, nem sempre quando o povo escolhe, é quem Deus escolheu. Nem sempre quando o homem quer escolher, é quem Deus escolhe. Então ele olhou de forma precipitada, dentro de uma ótica humana, para a aparência, para a estatura, para a formosura,
para o currículo de Eliabe, pelas características que Eliabe tinha de um soldado de guerra, porque naquela época a guerra não era espiritual, a guerra era física. Então, dentro desse contexto, onde Samuel chega na casa de Jessé o belemita, eu queria compartilhar com o senhor e também deixar o senhor à vontade para expressar aí essa fé maravilhosa. Rapaz, é complicado falar da Bíblia perto de Vossa Senhoria, né? Mas a gente compreende, pastor Ilmário, que há algumas razões interessantes na vida de Davi. Eu falava esses dias numa live com um pastor amigo meu em relação a isso. Há algumas situações que são muito interessantes. Primeiro que a gente costuma dizer que Davi foi esquecido, não é isso? Isso. A gente costuma dizer que Davi foi esquecido. E, na verdade, o Davi não foi esquecido. O Davi foi achado, né? A Bíblia diz no livro de Salmos que o próprio Deus vai dizer assim: e achei a Davi, meu servo, e o tirei de detrás das malhadas das ovelhas machadas do seu pai, e o coloquei como pastor de Israel para apacentar o meu povo. Então, existem algumas razões, pastor Ilmário, e circunstâncias na vida de Davi que é interessante a gente compreender. Primeiro, que Davi tinha todos os sintomas de alguém que poderia ser frustrado, alguém que sofresse frustrações. Davi, na sua idade de alistamento para o exército de Israel, Davi não seguiu a carreira militar como seus demais irmãos. Mas a Bíblia diz que Davi foi tomar de conta das ovelhas do seu pai Jessé. Aí já dava para Davi ser alguém, se fosse nos dias de hoje, depressivo, alguém que não acreditaria nos seus ideais de vida, nos seus propósitos, nos seus sonhos. Mas a Bíblia diz, pastor Ilmário, que Davi foi alguém que confiou sempre no Senhor e ele ouviu falar através do seu pai. Um Deus que escolhe, capacita, unge e faz reinar. E isso é interessante, porque Deus escolhe, às vezes, a quem o homem não escolhe. Deus capacita a quem o homem diz que não haverá capacidade. Deus unge quem o homem jamais ungiria. E Deus faz reinar aquele que os homens jamais, por ele só, permitiriam reinar. Mas a Bíblia diz que Davi foi alguém que não se entregou às decepções da vida. E eu trago isso, pastor Ilmário, para a nossa vida. O amigo me ouve? Sim, estou lhe ouvindo aqui atentamente. Pronto. Eu trago isso para a nossa vida. Eu trago isso para a nossa história, para a minha, para a sua e de tantos outros que estão aí na obra de Deus. Eu trago isso para a nossa vida pelo fato, pastor Ilmário, de que, conhecendo a nossa trajetória, amigo, conhecendo a nossa vida, não que sejamos melhores do que os outros, não que sejamos a preferência de Deus em relação a outros, mas eu me identifico muito com a vida de Davi em relação a alguns fatores. Primeiro que, olhando para a minha vida e para a sua, pastor Ilmário, dificilmente alguém nos escolheria, mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu. Dificilmente alguém investiria alguma coisa em nós, mas a Bíblia diz que Deus investiu. Dificilmente, meu amigo, alguém nos ungiria, mas a Bíblia diz que Deus nos ungiu. E dificilmente alguém acreditaria que sentaríamos nas cadeiras que hoje sentamos, mas Deus nos faz sentar. Isso é uma palavra muito forte.
Isso é uma palavra muito forte, porque nós estamos vivendo o tempo de Deus, não o tempo dos homens. Mas estamos vivendo o Kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus, pastor Ilmário, é aquele tempo onde o Senhor nos leva, às vezes, a cuidar de coisas que para alguns não têm valor. Deixa eu te contar uma aqui da história de Davi. A gente trata Davi como um pastor de ovelha da casa de Jessé, mas tem um porém. A história diz que Davi não cuidava das ovelhas sem mancha. Davi não cuidava da propriedade rica, que eram as ovelhas sem mancha, as ovelhas sadias do seu pai. Davi cuidava das ovelhas manchadas da casa de Jessé. Davi cuidava de uma parte das ovelhas de Jessé que aparentemente não tinham, pastor Ilmário, não tinham sentido fazer ou arriscar alguma coisa por elas. Está me entendendo? Sim. Davi era alguém que está cuidando das ovelhas manchadas da casa de seu pai Jessé, dizendo assim, olha, o que é pouco para muitos, para mim é o suficiente. O que não tem valor para alguns, para mim, é aquilo que foi depositado nas minhas mãos. Eu quero voltar aqui ao passado, eu sempre lhe digo isso, não digo hoje por estar ao vivo aqui na TV Conadec, na TV Jucais.net, na Rádio Palavra de Fé, nas nossas redes sociais. Eu digo, meu amigo, por conhecer a nossa história. E hoje eu olho para o projeto grandioso que é o evangelista Wilmário Marques, pastor Wilmário Marques. Digo isso porque para muitos, meu amigo, você nunca ia chegar aí. Para muitos, você nunca estaria onde Deus te levou hoje. Né? Para muitos, a gente já teria encerrado a nossa caminhada com Deus, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas, todavia, meu amigo, eu alegro a minha alma, porque nós servimos a um Deus que confunde homens. Nós servimos a um Deus que transforma a vida dos homens. E eu me lembro, pastor Wilmário Marques, de muitos anos atrás, quando na São Pedro FM, lá no predinho alugado, você começou o programa Palavra de Fé. Isso tem 12, 13 anos, eu acho que você recorda. Verdade. Sim ou não? É verdade. 13 anos atrás, e as pessoas me chamando de doido, de maluco. 13 anos se passaram, eu conheço, meu amigo, a sua história de vontade de vencer. Eu digo isso para você, Wilmário, de todo o meu coração, meu amigo, eu lhe admiro pela vontade que você tem de vencer. Às vezes eu lhe confesso isso aqui hoje, que para muitas vezes na minha vida você foi o combustível para a minha perseverança. Digo isso sem demagogia e falo isso de todo o meu coração, em ver quantas vezes você passou por situações que a gente dizia agora é o fim, mas como diz a Bíblia, como uma águia restaurada, você se levantava cada vez mais forte. E é isso que Deus tem feito, meu amigo. Cada vez que o inimigo acha que te venceu, você se levanta mais forte. E está aí o resultado de tudo isso. Hoje, um evangelista da nossa convenção, conhecido, respeitado, alguém, meu amigo, que hoje tem contatos no nosso Ceará inteiro, alguém que se tornou, dentro da nossa convenção, conhecido. E olhar para aquele Wilmário é olhar para o texto que você estava explanando aqui, eu assistindo o vídeo um pouquinho, é olhar para a história de Davi. Olhar para alguém que os homens não confiavam, os homens não investiam, mas é olhar para um Davi que Deus escolheu. E o que eu acho lindo, Wilmário, é isso, é sermos alguém que Deus escolheu. Porque, pastor Ilmário, quando Deus escolhe, não há ninguém que possa interromper um propósito de Deus. Está escrito. Sexta-feira eu falei sobre esse texto na nossa doutrina aqui no templo sede da nossa igreja do Iguatu. Inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Zezinho, meu pastor presidente.
E eu falei sobre isso. Isaías 43:13 diz que, operando Deus, quem impedirá? Então eu vejo nascer para a cidade de Jucá, às vezes nascer na vida de alguém que crê nos milagres de Deus, um projeto grandioso. Às vezes pode alguém ver a sua perseverança, meu amigo pastor Ilmar, dizer assim, o Ilmar é alguém que quer aparecer, o Ilmar é alguém que quer se mostrar, o Ilmar é alguém que quer estar na rede social. A gente passa muito por isso, eu sei que você entende o que eu estou dizendo. Às vezes alguém diz, um dia alguém me perguntou assim, pastor Ilmar, ô Ferreira, rapaz, tu faz os cartaz top para todo mundo na tua empresa, mas tu não tem um cartaz top. E eu disse para ele assim, amigo, no dia que eu aparecer num cartaz meu, vão dizer que eu estou querendo aparecer. Então é assim, é a vida de Davi, pastor Ilmar. Davi foi lá no campo, olha a visão, Ilmar. Davi está no campo e quando... Diga. Meu nobre, para as pessoas que estão em casa também poder acompanhar de forma mais forte, vamos colocar aqui na tela. Você está vendo aí a tela? Tô sim. Pronto, então olha o que está na tela aí. Dá para ler o texto? Versículo número 11. Pronto, baixa só um pouquinho a música. Baixa só um pouquinho a música aí. Tá vendo aí o texto? Tô sim. Pronto. Só o fundo musical aí que tá pronto. Então, Pode falar. é o que eu estava dizendo para você, meu amigo. Então, o que acontece? Olha, a Bíblia diz, pastor Ilmário, que quando Davi foi levar pão e queijo para os seus irmãos e trazer a notícia dos seus irmãos para o seu pai Jessé, a Bíblia diz que Davi, pela primeira vez, teve contato ou ouviu a voz daquele gigante que amedrontava Israel. Saul está escondido, Israel está passando um momento de adversidade. Há 40 dias, a Bíblia diz que Israel está sendo amedrontada e não há, meu amigo, uma voz sequer. Não há uma voz sequer. Eu vi que entrou aqui na live, Mário. Eu vou parar aqui só para mandar um abraço para o meu amigo presbítero Levita Raimundinho, lá de Jaguaribe. Um grande homem de Deus está aqui na live com a gente. Também a irmã Gisete, que congrega lá no bairro Areias. A irmã Gisete. Raimundinho, rapaz, se tu quiser entrar, clica nesse link que está em cima aí. Clique e entre ao vivo. Entra aí, varão, para você cantar uma canção aqui com a gente. Então, assim, Mário, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que eu vou te falar aqui nesse texto. A Bíblia diz que há uma voz que amedronta Israel, pastor Ilmário. Há uma voz que amedronta Israel. E todo Israel está amedrontado e em silêncio. Mas a Bíblia diz, amigo, que há um menino que vai levar pão e queijo aos seus irmãos e ao rei e aos chefes do exército. E quando ele escuta aquele grito que afronta e amedronta Israel, a Bíblia diz que ele logo diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que é que eu vejo com tudo isso, pastor Ilmário? É que tem muita gente na obra de Deus, meu amigo, que está escondido. Tem muita gente na obra de Deus que não estende a mão para fazer. Tem muita gente na obra de Deus que está atrás da bagagem, como estava Saul, como o texto diz. Mas a Bíblia diz, pastor Ilmário, que quando Davi disse assim, eu vou enfrentar esse gigante, logo um irmão dele se levantou e disse assim, Davi, lá vem tu com a tua irresponsabilidade, com quem tu deixaste as ovelhas? Observe, pastor Ilmário, que eu quero lhe transmitir nessa noite uma mensagem de Deus a você que está nos ouvindo. Escute isso. Todas as vezes, meu amigo, que alguém levanta o seu coração com um propósito de fazer a obra de Deus, logo o inimigo levanta alguém para tentar parar. Eu tenho certeza, pastor Ilmário, que alguém já disse para você, rapaz,
Tu fica gastando teu dinheiro, comprando microfone, mesa de som, negócio de câmera, transmissão ao vivo. Meu irmão, vai viver tua vida. As pessoas, eles não conseguem enxergar, pastor Ilmário, aquilo que a gente enxerga, amigo. Você já veio várias vezes aqui na minha casa, a gente conversa sobre isso. As pessoas, às vezes, não conseguem ter a visão que nós temos. E por não ver aquilo que nós vemos, elas nos aconselham a parar porque acham que nós não somos capazes de vencer. Ou, escute isso, está ouvindo, pastor Mário? Estou ouvindo, meu filho, estou aqui Escute, pronto para ouvir. Olha, ou então, elas sabem que se nós nos levantarmos, nós faremos aquilo que elas não fazem. Observe o texto, que o irmão de Davi disse assim, ó, Davi, cadê as ovelhas? Davi, aqui não é teu lugar. Sabe por que o irmão de Davi disse isso, pastor Imário? Porque ele sabia, ele viu a unção de Deus sobre a vida de Davi na sala da casa do seu pai Jessé. E ele sabia que todo aquele, meu amigo, ele sabia, meu amigo, que todas as vezes que a unção de Deus era descido sobre a vida de alguém, ninguém poderia impedir o que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, quando Davi disse, vou lutar com ele, o irmão de Davi logo pensou assim, Davi vai vencer esse gigante. Davi vai construir uma história de sucesso. Davi vai ser alguém vitorioso. Davi é alguém que vai... Davi vai arrebentar com Golias. Eu tenho que parar, Davi. Você está entendendo, não tá, pastor? É desse jeito. Você está entendendo? Você está entendendo, tá, meu amigo, a mensagem? Então, o irmão de Davi disse assim. Pode falar. Então, o irmão de Davi disse assim: eu tenho que parar, Davi. Porque se eu não parar, Davi já recebeu a unção da casa de meu pai. A unção que era minha, Davi já recebeu. Porque tem gente que é assim, viu? Acho que aquilo que está na nossa vida é dele. Rapaz, eu fico olhando para esse tipo de gente, meu amigo, e dando risada. Sabe por quê? Meu amigo, aquilo que Deus me deu, Deus me deu. Aquilo que Deus deu ao pastor Ilmário Marques, não deu a Edvan Ferreira, meu amigo. Aquilo que Deus presenteou o Edvan Ferreira, ele não vai dar ao Ilmário Marques. O que Deus colocou sobre a minha vida, está sobre a minha vida. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, segunda missiva de Paulo ao Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem de Jesus Cristo sim, por ele o amém, para a glória do seu nome. Porque quem nos ungiu foi Deus, e o mesmo nos selou com o penhor do seu Espírito. Então assim, o que Deus colocou, meu amigo, eu vou só lhe dizer uma, irmão. Escute isso, isso é profético. Todas as vezes que alguém quer impedir de alguém executar aquilo que Deus o chamou para fazer, ele antecipa na nossa história o propósito de Deus. Irmão Edvan, agora, presbítero Edvan Ferreira, agora você pegou pesado. Não estou entendendo, vou lhe dizer. O irmão de Davi disse assim, ó, rapaz, tu tá fazendo o que aqui, cara? Tu tem que ir para casa cuidar das ovelhas. Alguém que estava do lado ouviu o que Davi disse, correu e contou para Saul. Saul, tem um menino aí que está dizendo que tem coragem de lutar com Golias. Então, sabe o que é que eu me animo, pastor Ilmário? É porque enquanto alguém critica, meu amigo, tem alguém do nosso lado olhando e dizendo assim, esse é o cabra certo. É verdade. enquanto alguém disse assim, ó, não vai, agora eu vou dar uma dele que ele não vai mais nem congregar aqui na igreja. Aí alguém de fora diz, ei, vem para cá, para pertinho de mim, deixa eu abençoar a sua vida. Então é assim, aí levaram o Davi pro Saul, quando chegou lá, olha o que o Saul disse, não, você não tem condição, você é pequeno, você é menino, você não é soldado, foi o que você já fez da vida? Aí Davi disse, olha, eu cuidava de umas ovelhas manchadas de papai, um dia veio um leão, um dia veio um urso, e foi o que você fez? Eu peguei o urso e detonei ele, peguei o leão pela barba e detonei, salvei a ovelha. Você pegou um urso e um leão por uma ovelha manchada? Tá entendendo, forte. Tá? Você tá entendendo, meu amigo? Então assim, Mário, 13 anos atrás no programa Palavra de Fé, serviu de alguma coisa? Serviu, amigo. Você pegou o urso e o leão.
entendeu? Verdade. Às vezes meio forçado, tentando fazer a obra de alguma maneira e as pessoas impedindo, valeu a pena. Valeu, meu amigo, você matou o urso e o leão. E eu te digo uma coisa, se você não mata, meu amigo, o urso e o leão da tua vida, hoje tu não estava onde tu tá. É verdade. Se nós não, nós temos que aprender, meu amigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Existem dois sentidos na vida de Davi. Primeiro, cuidar daquilo que os outros não querem cuidar. Cuidar, como assim, Adivan? Isso, cuidar daquilo que os outros não querem. Porque as pessoas, Ilmário, querem às vezes aquilo que nós vivemos, mas não quer caminhar na estrada que nós caminhamos. Tem gente que acha que o Ilmário, para estar sentado aí nessa cadeira bonita, dentro desse estúdio, rodeado de computador, operando aí um programa de última geração, e as pessoas olhando, pensam que a gente não paga o preço para chegar aqui, Miguel. A gente matou urso, a gente matou leão. A gente precisou cuidar de ovelha manchada, amigo. A gente precisou estender a mão para poder proteger aquilo que para muitos não tinha valor nenhum, mas para a gente era tudo. E a prova disso, pastor Edivan Ferreira, é o seguinte, olha a prova disso, está aqui no texto, no versículo 10 aqui na tela. Ó. Olha o que diz aqui na tela. Jessé levou Samuel. Para você que está me acompanhando no Facebook agora, nessa transmissão, quem era Samuel? Era o sacerdote. Aí Jessé traz os seus 7 filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum desse. Agora pergunta, por que Jessé não trouxe Davi? Porque na ótica de Jessé o belemita, Davi não tinha nenhuma característica para ser o rei de Israel, para assumir a responsabilidade e o chamado que Deus lhe outorgou.
de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, eles eram homens que tinham um histórico no exército de Israel. Eles já tinham vencido grandes batalhas com o exército de Israel. Porém, eles não tinham um relacionamento com Deus. Porque quem escolheu Saul para reinar foi os homens. Mas agora Deus decide levantar, ele mesmo escolher a dedo quem seria o novo rei de Israel. Está cuidando ali das ovelhas. Samuel disse: traga aqui. Nós só sentamos para comer quando ele chegar. Olha só, viu? Olha a honra de Deus para com Davi, começa aqui. Esse mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Olha só, viu? Eliabe tinha todas essas características, não tinha? Era belo, era de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: agora é Deus que vai falar. É este. Levanta-te e unge. Agora, meu nobre pastor Edivão Ferreira, fica a pergunta. Agora Deus escolheu a Davi. Você acha que os demais ficaram felizes porque Deus escolheu ele? Evidente que não. Porque eles pensavam assim: sou eu. Talvez Jessé dizia assim: é aquele, ou é aquele, ou é aquele. Deus disse: não é nenhum desses. Porque nem sempre aquele que a gente escolhe, que eu escolho, que você escolhe, é quem Deus escolheu. Mas Davi, Deus escolheu. Está aqui, ó. Levanta-se e unge. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Olha só, o ministério de Davi começa ali. Tem muitas pessoas que perguntam: será que quando ele foi consagrado ele já foi reinar? Evidente que não. Quando a gente tem essa convicção, esse chamado que Deus nos faz, a gente tem que passar por um processo. E é um processo que você falou anteriormente, de dificuldade, de situações difíceis, tanto pelas nossas falhas, como também pelas questões circunstanciais. Alguém olha para você, não acredita em você, tem olha que o outro não acredita, mas quando Deus acredita, meu amigo, não tem quem segure. Agora quem está ungido pelo Senhor é Davi. E Davi passou por um grande processo. Dentre esse processo foi esse texto que você falou anteriormente, quando ele se colocou à disposição de vencer o Golias, que Israel inteiro estava amedrontado. Israel inteiro ficava aterrorizado, porque nesse tempo o Golias, ele conseguia vencer todas as guerras. E dentro desse desafio que ninguém queria, Davi disse: eu quero. Davi disse: eu vou. Então, você que está me acompanhando agora pela live, você que está acompanhando também, se quiser interagir conosco, clica nesse link aí e você pode interagir na nossa programação, tá certo? Você que está comigo agora também, tem 9 pessoas com a gente. Você que está com a gente também pode interagir, tá certo? Participar conosco e é com você. Meu amigo, eu vi que entrou na live aí, rapaz, o irmão Jonas Dantas, obreiro nosso aqui do bairro Areias. E eu quero mandar a paz e um abraço para o irmão Jonas, para sua esposa, nossa irmã Rayana, pregadora do Evangelho. E também vi entrando ali, rapaz, o pastor Ricardo. Pastor Ilmário, é como você falou, existe algumas... Ilmário, dá só uma olhadinha, eu acho que o fundo musical tá muito alto. Mal a gente fica ouvindo a voz, eu não sei se é do próprio site da Bíblia,
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Meu amigo, as escrituras, elas são extraordinárias. Você falou num texto aí, bota o versículo 11 para mim, o versículo 11. Você falou aí de um texto, e eu queria ver o versículo 11, só para mim te dizer aqui um negócio. Porque, meu amigo, olha, as escrituras são extraordinárias. Olha o que diz o texto. Versículo 11, viu? Então perguntou Jessé. A tradução que nós usamos, mais costumeira, é essa aqui, ó. Então perguntou a Jessé, acabaram-se os teus filhos ou acabaram-se os jovens? A resposta de Jessé, na linguagem original, é: então respondeu Jessé, não, pois ainda falta o menor. A tradução mais aproximada do original refere-se a Davi como menor. Eu quero que os amigos entendam que esse menor que Jessé está falando, nesse texto, pastor Ilmário, não é um menor de desqualificação. O que falta às vezes é compreensão. Oséias diz que o povo de Deus erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então o que acontece? Quando Jessé diz assim, olha, ainda falta o menor, o que é interessante, Mário. Tem coisas que são interessantes. A gente tem aquela liturgia, às vezes, de menosprezar o personagem da Bíblia para que ele se torne alguém que Deus usou porque ele foi menosprezado, não é isso? Por exemplo, a gente prega sobre a mulher do fluxo de sangue, a gente mata ela primeiro, acaba com a mulher, depois ressuscita ela quando toca em Jesus, mas a gente não fala de uma mulher enferma que há 12 anos sofrendo de um mal, teve fé suficiente para romper aquela multidão e tocar em Jesus. A gente prefere falar que a mulher é doente, perdeu sangue. Que a gente não valoriza o papel de persistência do personagem para alcançar o milagre. Então tem textos que são interessantes. Por exemplo, antes de falar desse texto, me dê licença para falar de um texto. Em Gênesis 37, a Bíblia diz que quando José sonha e Jacó vê que os sonhos de José, pastor Ilmário, são sonhos que causam intriga entre os seus irmãos, a Bíblia diz que Jacó deu um jeito daquele sonho de José acalmar a situação, levando-lhe uma palavra de repreensão a José, mas o texto diz assim, pastor, se não tiver, me corrija, o texto diz assim, ó, porém Jacó guardava no coração. Verdade? É verdade. Por que o texto diz isso, amigo? Porque Jacó compreendia, rapaz, o que era sonho, o que era Deus e o que era Deus na vida de alguém que sonhava, entendeu? É forte. Rapaz, nós dois somos terríveis, viu? Então, o que acontece? Olha, Deus sabia, Jacó sabia, amigo, e Jacó disse assim, se Deus deu esse sonho a José, e o sonho de José se refere a essa situação, meu amigo, José vai ser o cabra. Então, o que acontece? Olha, quando a Bíblia diz que o pai de Davi está enviando Davi para cuidar das ovelhas, isso não quer dizer, pastor Mário, que o pai de Davi o menospreze. Isso quer dizer que o pai de Davi enxergou em Davi uma qualidade que não havia nos seus irmãos. É desse jeito. E a obra de Deus é interessante desse ponto, meu amigo. Que os homens de Deus conseguem enxergar na vida daqueles que são rejeitados por muitos, aquilo que os que rejeitam não conseguem enxergar. Alguém olha para o pastor Ilmário e não enxerga. Mas alguém lá de fora está olhando para o pastor Ilmário e está dizendo assim, esse cabra tem um futuro. Esse cabra vai para frente. Eu vejo aí a vida de um homem próspero. Eu vejo aí a vida de um grande homem de Deus. Eu vejo aí a vida de alguém de sucesso. Mas quem está perto, às vezes, está dizendo assim, ó, que aí não vai prosperar nunca. Ei, rapaz, eu conheço ali a minha vida inteira.
Os irmãos de Davi, eu acho que quando se reuniram, alguém, talvez, irmão, eu arrisco a dizer que alguém da casa de Davi chegou até e disse assim, ei, nós não estamos reunidos para o almoço, o profeta não está aí, mas faltou Davi. Talvez alguém olhou na sala e disse, fica na tua, rapaz. Aquele chiqueirador de ovelha, rapaz. É verdade, desse jeito. Não é Pega assim, ele, papai. não é assim, não é assim, é não? É Às desse vezes jeito. alguém, rapaz, vamos chamar o Ferreira. Chamar aquela tribulada, rapaz. Eu sei que era assim, meu amigo. Aí, só que aí é o seguinte, o que que acontece? Olha, Mário, escute isso aqui, meu amigo, escute isso aqui, ó. Quando Jessé põe a mesa, na cultura judaica é o seguinte, ao sentar da mesa, quem senta na ponta exerce autoridade. Então, só se sentava à mesa, Ilmário, quando a autoridade máxima chegava. Aquele que estava cabeça sobre todos, sentava-se à mesa, os outros sentavam. Você me entendeu? Entendi. Quem senta na mesa não é... A mesa só é composta quando o cabeça, quando a autoridade máxima, quando aquele que está por cabeça senta. Quando ele senta, os outros sentam. Foi por isso, meu amigo, que quando o Samuel perguntou assim, acabou os meninos? Não, falta o menor que está no campo. Pois mande buscar. Aí o que é que o texto diz? Pois não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. Ou seja, Samuel já estava dizendo assim para a casa de Jessé, o que está para chegar está por cabeça. A autoridade está sobre aquele que ainda falta chegar. A autoridade ainda está sobre a autoridade. Então, os irmãos de Davi precisam esperar. E a Bíblia diz, meu amigo, que quando Davi entra, olha isso aqui é lindo, quando Davi entra, uma coisa interessante no texto, pastor Imário, que todos os irmãos de Davi passaram diante do profeta e o profeta sentia no coração que era aquele. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade. Quem sentia era quem? O profeta. Mas quando Davi entrou, a Bíblia diz que Deus falou no coração do profeta. Unge, porque é esse. É forte, hein, Brasil? Ou seja, meu amigo, os homens podem nomear, os homens podem dar cargo, os homens podem colocar na frente, os homens podem dar cadeira, os homens podem fazer o que quiser, meu amigo. Mas a última palavra é de Deus. E o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Olha, todos quando entraram, o coração do profeta dizia, é esse. Mas a Bíblia diz que quando Davi entrou, foi Deus que falou no coração do profeta. Então eu tenho uma palavra para você que está me escutando. Para você também, pastor Ilmar. Tranquilize o coração, tranquilize a alma, o coração, meu amigo. Quem vai te anunciar não é homens. Quem vai anunciar é Deus. Quem vai te colocar no lugar onde ele escolheu para você é Deus, não são homens. Tem gente que, eu preciso fazer aliança, eu preciso fazer amizade, eu preciso... Você só precisa estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você só precisa estar fazendo aquilo que Deus quer que você esteja fazendo. E deixa que o resto é com Deus. Quando Davi entrou, a Bíblia diz que Deus gritou no coração de Samuel, dizendo, e olha isso aqui, desceu agora. Pega isso aqui, ó. Todas as vezes o coração do profeta dizia assim, ó, é esse. Quando Davi entrou, Deus gritou no coração do profeta, é esse. Sabe por quê, Ilmar? Porque tem gente que não vai querer reconhecer que é você. É verdade. Tem gente que não vai querer abrir a boca, meu amigo, e dizer, é o Ilmário, é o Ferreira, é o Jonas. Tem gente que não vai querer abrir a boca para dizer assim, ó, não é ele mesmo, é ele, é o pastor Ilmário. Tem gente que vai, mas mesmo de boca fechada, eu profetizo, meu amigo, que o grito do Espírito Santo vai falar no coração dele, vai dizer, é ele, pode ungir. É forte, Então o que acontece? A Bíblia diz que Jessé tirou a tampa do azeite, meu amigo, do chifre, derramou o azeite, e os irmãos de Davi olhando. Agora dá para pensar o que passou no coração dos irmãos de Davi? Que é isso, aquela unção era minha. Ele se confundiu. Eu acho que ele fazia que nem o Matuto aqui do interior. Eu acho que ele comeu melancia com febre. Aquela unção era minha, aquela cadeira era minha. Essa posição era minha.
Porque, meu amigo, é difícil as pessoas aceitarem, às vezes, o que Deus tem na nossa vida, pastor. É desse jeito. Mas eu me alegro de uma coisa, meu irmão. Os homens não precisam aceitar, eles precisam reconhecer. Eu ouvi uma palavra, pastor Mário, que mudou a minha vida, ministério, tudo na minha vida. Eu me lembro que eu era missionário no São Pedro, e o amigo é conhecedor disso. Eu fui pregar na convenção da Bahia, liberado pelo pastor Negro, e eu estou no gabinete do pastor Maurício Azevedo, pastor de Piauí, que na época fazia parte da mesa diretora, eu pregando lá num congresso de obreiros em Piauí, e pertinho de Jequié. E aí eu recebi uma ligação que me atribulou algumas coisas que já estavam acontecendo, que não precisa relatar, mas alguns irmãos de Davi que não aceitavam a unção sobre a vida de Davi. E o pastor Maurício disse uma coisa para mim, ele disse assim, ele sentiu o peso do meu coração, eu pregava à noite, ele disse assim, Marão, Edivan, eu tenho uma palavra para você. Eu digo, diga, pastor. Ele disse, meu filho, os homens não precisam entender o que Deus tem na sua vida, mas eles terão que aceitar. Então, entenda uma coisa, quem te dá é Deus. Os homens só reconhecem. Se eles quiserem reconhecer, vai ser um privilégio para eles. Se eles não quiserem, Deus vai tirar eles do teu caminho e colocar quem reconheça. Aquilo ali, pastor Ilmar, mudou minha vida. Voltei para o Ceará. 2 meses depois, cheguei na cidade onde estou até hoje, 11 anos depois, e pela graça de Deus, abençoado, como diz meu amigo presbítero Niton, até o tutano. Então, o que acontece? Então, o que acontece, amigo? O texto vai dizer assim, mano, ainda falta o menor. Esse menor desse texto, Ilmário, é uma raiz de uma palavra hebraica, que quer dizer assim, ó, aquele que passa por treinamento, ou aquele que foi capacitado. Então quando Samuel diz assim, ó, acabou os meninos, acabaram-se os jovens, os teus filhos, Jessé compreende que agora é a hora de Davi entrar em cena. E olha o que é que Jessé vai dizer. Não, falta ainda aquele que foi capacitado. Olá, tu, Keleb, Adacandaraba, Xarabacandarabagái. Recebe, Brasil! Então, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tiverem te perseguindo, alegra-te. Se tiverem te menosprezando, alegra-te. Se tiverem te injuriando, alegra-te. O próprio Jesus disse, quando vós sois perseguidos pela minha palavra, alegrai-vos. Tem bom ânimo. Eita, Então, Brasil, então é o seguinte, meu amigo, é o seguinte. Olha o que o Jessé diz, irmão. Falta ainda aquele que já foi capacitado. Aí o profeta vai dizer assim, então mande chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. Ou seja, Samuel está dizendo assim, manda chamar porque a autoridade está sobre ele. É forte, manda chamá-lo porque a unção está sobre ele. Manda chamá-lo porque o mistério que Deus tem na vida dele, meu amigo, vai tornar ele cabeça diante de vocês. Agora, o que é que eu acho lindo, pastor? Olha, vou dizer aqui para concluir, para você continuar o programa. Olha aqui, ó. Olha aqui. A Bíblia diz que Davi chega, é ungido, senta na mesa, almoça com os irmãos, levanta, se despede, toma o alforje, o cajado e vai para o campo. Mas espere aí, Edivan, Davi fez isso? Davi pegou o alforje, a túnica, o cajado e foi cuidar das ovelhas manchadas de novo? Davi não é rei? Sim, meu amigo, Davi é rei. Mas Davi sabia que o seu momento de reinar ainda não tinha chegado. Sabe qual é o grande problema dessa geração, Ilmar, do povo de hoje? É que quer reinar sem ser tempo, meu amigo. É verdade. Sabe qual é o problema de hoje? É que o cara lê o livro de Gênesis e quer falar de Apocalipse. Sabe qual é o problema de hoje? É que o cara nunca falou de Jesus nem com o vizinho, mas diz que é missionário. Eu vou dizer, meu irmão, que eu não tenho... Você sabe que eu digo. Então, o que acontece? Sabe qual é o problema de hoje? É você não conhecer a história das pessoas e achar que a sua história é maior do que a dela.
Olha o que Davi fez. Davi foi ungido rei. Sou rei, Samuel? É. Muito obrigado. Quando o meu tempo chegar, Deus vai me botar lá. O rei hoje é Saul. Voltou para o campo. Agora eu te pergunto, pastor Imar, se o rei Davi, porque Davi é rei, usasse a prepotência que muitos usam hoje, o que era que Davi faria? Se levantaria dali e tinha dito, ó Samuel, você vai lá no Saul comigo agora. Você vai mandar o Saul, meu amigo, sair fora, porque a cadeira agora é minha. Você sabe, Deus me ungiu. Ó, você vai dizer para toda Israel que o rei agora sou eu. Porque eu sei que o Senhor tem palavra. Se o Senhor disser, Israel vai acreditar. Israel pode até matar Saul apedrejado só para eu sentar na cadeira. Você está me entendendo, pastor Ilmar? Então tem muita gente que acha assim, ó. Tem muita gente que acha, não, a vez agora é a minha. Não, eu estou na frente, ninguém pode dizer nenhum A, não. A voz aqui é a minha. A voz aqui é a minha. Ó, ninguém vai falar mais grosso do que eu aqui, não. Chegou, pensa o quê? Mas Davi está lá no campo. Davi está dizendo assim, Saul, aproveita. Porque teus dias estão contados. Porque se Deus me ungiu, Saul, é porque ele está dizendo para mim que a tua hora encerrou. Só que Davi não vai lá, moço. E é isso que eu quero concluir essa mensagem dizendo, pastor, e não é puxando sardinha para o amigo, é dizendo para você o quanto eu lhe admiro, meu amigo. Porque não foi uma pancada, não foi uma pedrada, não foi uma calúnia. Você está aí. Você está aí, meu amigo, com a TV, você está aí com a rádio, você está aí evangelista na Conadec. Eu estou aqui, às vezes eu recebo aqui mensagem, às vezes eu saio para pregar pela graça de Deus. A gente tem pregado e às vezes eu estou conversando com pastores, com líderes, e de repente eles dizem assim, a gente conversando, rapaz, tu dá uma aparência assim, eu fico até feliz, sabe? Tu dá uma aparência assim com o Ilmar, não é meu primo. Então o que acontece assim, olha, o que acontece? Forte, Brasil. O que acontece? É a gente ver, meu amigo, a história de um homem de Deus que por muitas vezes teve todos os motivos para parar, mas acreditou na chamada. E eu entrei aqui mais para isso, porque senti de Deus. Você sabe que eu não gosto muito desse negócio aqui, porque eu sou meio acanhado. Mas eu entrei para liberar essa palavra de Deus para a sua vida, meu amigo. Está chegando um tempo para a sua vida, para o seu ministério. Amém. Que muitos daqueles que olham para você e hoje se perguntam assim, ali é o Ilmário mesmo, eles vão pedir para andar do seu lado. É de vão, eles vão pedir. Olha, eles vão ter o prazer de chegar nos cantos e dizerem que são seus amigos. Porque, deixa eu jogar para você. Você sabia que Deus faz isso, não faz? Faz. Olha, eu presenciei isso. Vou te contar um aqui. Teve uma festa grande aqui na nossa igreja e um obreiro que muito me menosprezou. Não vou citar o nome por ética, você conhece muito. Um obreiro muito me menosprezou. Muitas das vezes eu ia à igreja aí, e você sabe que eu sou filho do Templo Central de São Pedro, eu ia aí, às vezes não estendia a mão, não dava parte do Senhor, eu estava numa festa aqui da igreja, e aí no meio da multidão ele teve o prazer de me abraçar, olhar para a multidão e dizer assim, ó, que é o pastor Edivan, rapaz, é filho lá da nossa igreja, é um homem de Deus, é um pregador, tal, eu tenho o prazer de ser amigo desse homem. E eu fiquei assim, olhando para ele, entendeu? Fiquei, tá bom, Jesus, muito obrigado. Não, meu irmão, também tem prazer em ser seu amigo. Porque Jesus disse, meu amigo, que quando te bater uma face, vire a outra. Não, meu amigo, tem um prazer de ser seu amigo, muito prazer. Deus abençoe. Então é assim, a vida nos ensina, meu amigo, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Para mim é um privilégio liberar essa palavra sobre a sua vida, meu amigo. Que sinto de Deus de fazer isso. Se preparem para viver um tempo grandioso. Deus fala ao meu coração que, às vezes, você tem dito assim, olha, Deus, tudo que eu já estou vivendo até agora, para mim, já é o suficiente. Deus está dizendo para você nessa noite, pastor Ilmário, ainda nem começou a obra que Deus tem na sua vida. Deus vai mudar corações, Deus vai mudar pensamentos, Deus vai mudar muita coisa, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele falou ao seu coração há muitos anos atrás. Porque Deus não desiste da palavra que Ele te falou, meu amigo, há muitos anos atrás. Você não vai prosperar em terra alheia, você vai prosperar na sua terra.
ou lebasto que mandaraba calabandaraba. Tu é crendo. Eu me lembro até de um texto, quando a Bíblia diz que José está no Egito e ele chama os seus filhos e diz assim, olha, não me deixem permanecer para sempre nessa terra, mas me devolvam a terra da herança dos meus pais. Eu sinto Deus de liberar essa palavra, como eu lhe falei ao seu coração. Né? Deus vai te fazer prosperar na terra em que Ele te fez uma grande promessa. E pode até alguém dizer assim, ó, presbítero Edivan, isso é impossível. Não, Deus, quando fala, está falado. Eu lembro, pastor Ilmário, que um dia Deus usou um irmão para mim e disse assim, ó, Deus disse que ia me abençoar. Deus ia me levar para uma terra perto e próspera. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, uma terra perto e próspera, e Deus vai me abençoar. E aí eu tive a oportunidade de fazer a obra, e quando foi um dia, meu amigo, Deus me trouxe de Jucás para Iguatu, uma terra perto e próspera. Então, o que Deus fala, meu amigo, não cai por terra, mas se cumpre. Então, só finalizando aqui a minha palavra, já tomei muito seu programa, me perdoe, mas só finalizando aqui essa palavra. A Bíblia diz que Davi desceu, venceu Golias, voltou novamente ao seu estado pastoral, depois serviu a Saul e muitos anos depois reinou sobre Israel, se tornando um dos maiores reis de Israel. Um rei segundo o coração de Deus. E também entrou na linhagem real de Cristo Jesus. Então, o que Deus tem, meu amigo, para a sua vida, pode até começar pequeno, mas vai terminar grande para a glória de Deus. É forte. É isso aí, pessoal. Você está aí acompanhando aí aqui é fogo do céu. Tá aí o pastor Edivan Ferreira, ali da igreja Assembleia de Deus Tempo Central, do bairro Areias, né? Campo aí presidido pelo pastor Zezinho, que a gente tem uma grande estima, uma grande admiração. E o Edivan Ferreira, eu uso das palavras dele as minhas palavras, que seja recíproco também, é recíproco também da minha parte. A gente vê, você está vendo a gente agora aqui, mas a gente já tem muita comunhão, muita estrada. Às vezes eu vou para a casa dele lá, vira a noite lá, assistindo, falando de Jesus, compartilhando experiência ministerial, dificuldades, porque quem está na fé também enfrenta dificuldade, viu, gente? E junto a gente sempre está ali fazendo comunhão. Quando eu venho de viagem, eu ligo para ele para me socorrer. Vou dormir na casa dele, a gente passa a noite, né? A gente passa a noite conversando. O homem agora fez um sótãozinho, um apartamentozinho aberto lá do lado da casa. Como é que chama aquilo ali? É um deck, rapaz. Um deck, é porque a gente que é pobre não lembra assim como é o nome dessas coisas. Não, né? Meu amigo, mas... fez um deck em segundo andar. Não é deck não, assim embaixo não, é de segundo andar. É como eu lhe falei, meu chefe, o quarto do profeta está aqui, para a hora que você quiser. Então, isso aqui é forte. Passou, tá em casa. É isso aí. Então, você que está me acompanhando agora, nós vamos encerrar, porque, na verdade, viu, pastor Edivan Ferreira, é a primeira vez que eu tô fazendo essa live aqui pelo Zoom, né? Dá para ver aí na tela que tem o nome Zoom, né? É a primeira vez que eu estou fazendo essa transmissão aqui, pela rede social. Aqui eu estou usando o Zoom dentro do Facebook, como eu posso usar também dentro do YouTube. A gente sempre usa o OBS, como você também é conhecedor também do OBS, que a gente faz geralmente essas transmissões. Agora mesmo eu estou fazendo de um gerenciamento do Zoom diretamente aí na íntegra para todo o Brasil. E eu queria, para encerrar aqui, você finalizasse com a oração e a gente encerrar aqui esse momento. Amém. Então vamos orar. Para mim, meu amigo, é um privilégio, prazer muito grande. Deus abençoe aí seus seguidores. Deus abençoe o povo. E na hora que passar, meu amigo, essa pandemia, vem aqui para a gente acender um carvãozinho e conversar um pedaço. Pedir aquela pizza, trazer o Rabicabá, pedir aquela pizza de frango para ele. Rapaz, o Rabicabá, rapaz, ora por ele também, viu? Agora, porque ele tá meio ruim com a família lá, devido a esses problemas de pandemia aí,
essas mudanças de clima, às vezes vem aquela febre, dor de garganta. Mas vamos orar e vamos falar com Deus. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus querido, nós te adoramos, Senhor. Nessa noite nós glorificamos o teu nome, te bendizemos porque tu és bom. Te pedimos agora, Senhor, que cada ouvinte que nos escuta, seja agora ou posteriormente, ele seja alcançado pela tua mão forte. Que o Senhor evidencie na vida desta pessoa tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, projetos, sonhos, realizações. Que ela viva um ministério, Senhor, cheio da tua presença. Que o Senhor dê vitória em todos os desafios. Que o Senhor livre a sua alma, a sua vida, a sua família de pecar, Senhor, contra ti, de se distanciar da tua presença. E também, Deus, nós te apresentamos nossas cidades, nosso estado, nossa nação. Senhor, olhe para as nossas vidas, para a tua igreja, nos ajuda, nos dá vitória, Senhor. Diante deste mal que estamos enfrentando, desta pandemia, que o Senhor possa sarar esta terra. Nos ajuda. Deus, continua dando vitória ao pastor Ilmário, abençoa teu servo, continua o constituindo como uma voz através, Senhor, do ministério que o Senhor o confiou. Dá vitória ao teu filho, a todos aqueles que nos ouvem, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. É isso aí, gente. Você que está acompanhando a gente agora, ouviu aí a oração do nosso pastor Edivan Ferreira, e a gente fica feliz. Hoje ter essa participação ilustre aqui, gostaríamos que tivesse muito mais pessoas, que a gente pode ver depois isso aí, Edivan. A gente marcar um dia, um horário, para a gente mobilizar o pessoal e interagir com vários outros pregadores, o nosso ilustre reverendo Davi Fonseca, e tantos outros amigos aí, pregador aí de Iguatu, de Acopiara, e juntos aqui nós fazemos uma sala de bate-papo. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Tem uns irmãos aí na live lá do bairro Areza, pai, ainda estão com a gente. O Jonas, sua esposa Rayana, meu amigo, muita gente. E dizer para você, meu amigo, que a casa está de porta aberta. Deus abençoe sua vida. Mandar um abraço, né, à missionária Verúzia, ao profeta Samuel. Meu amigo, você tá céu por ir, porque tem um Samuel bem aí do lado, é só destampar o chifre de azeite e ungir. É forte, Brasil, mas tá na unção mesmo, viu? Pois é, mas então, é só abrir um chifre de azeite aí e ungir. Deus abençoe, meu amigo, e continue aí nessa fé. Tenho certeza que você tem alcançado muitas vidas através do ministério, dessa programação. E é uma bênção, é uma bênção. Deus abençoe. Com certeza, como você disse, nós teremos outras oportunidades de estarmos aqui adorando o nome de Jesus, falando da palavra, compartilhando do reino de Deus e dizendo para as pessoas que só Jesus é a solução. Deus abençoe, amigo. É verdade. Um abraço. Deus abençoe a todos.